aí a lei trouxe para a gente alguns requisitos para o ingresso na Polícia Militar, certo? Então eu falei para vocês que esse estatuto, ele vai regular aí toda a organização, direitos, deveres, enfim, obrigações do policial, e uma das informações trazidas aí são os requisitos para que você ingresse na carreira da Polícia Militar. Então, primeira coisa, ser brasileiro nato ou naturalizado, ter no mínimo 18 anos e no máximo 30 anos de idade. Então, a gente tem limitação de idade para o ingresso na Polícia Militar da Bahia. Estar em dia com o serviço militar obrigatório. Então, quem tem serviço militar obrigatório, como no caso dos menininhos, né, você tem que apresentar a sua quitação militar. Ser eleitor e achar-se em gozo dos seus direitos políticos. Então, poder votar e ser votado. Possuir idoneidade moral comprovado por meio de folha corrida policial, militar e judicial na forma prevista em edital. Então, o edital vai falar aí como que você vai comprovar essa idoneidade moral, tá? É aquela avaliação de vida pregressa, que é feito aí levantamento, você apresenta antecedentes criminais e etc. E a própria Polícia Militar faz o levantamento aí de se você tem passagens, não tem, você tem processos, enfim, no sentido de demonstrar aí a sua idoneidade moral. Aptidão física e mental, comprovada mediante os exames médicos, testes físicos e exames psicológicos na forma prevista em edital. Então, olha só que interessante. A gente fala, tem uma decisão do STF que fala que somente por meio de lei poderá obrigar um candidato a um serviço público a ser submetido a testes psicológicos. Então, essa lei, ela veio falar que para ser policial aí no estado da Bahia, você tem que ter aptidão física e mental. E isso vai ser comprovado por exames, você vai apresentar diversos exames médicos, bem como você vai ser sujeito aí a um teste físico, né, um teste de aptidão física, e exames psicológicos, né? Você vai passar aí por um teste psicológico para poder comprovar aí a sua aptidão. E aí a gente traz uma outra informação aqui, diferente, né, de órgãos aí de esfera civil, que é com relação a essas questões de estruturação da atividade militar, que é possuir estatura mínima de 1,60 metros para os candidatos do sexo masculino e 1,55 para as candidatas do sexo feminino. Então, homenzinhos têm que ter pelo menos 1,60 m e menininhas 1,55 m para ingressar na PM Bahia. Aqui, sem querer, eu repeti o mesmo inciso, tá? E os dois últimos aí requisitos que nós temos: possuir a escolaridade ou formação profissional exigida ao acompanhamento do curso de formação a que se candidata, na forma prevista em edital. Então, o edital vai trazer também aí essa questão da escolaridade de cada curso de formação a que você está se candidatando, bem como possuir carteira nacional de habilitação válida, categoria B. Tá? Então, fala aqui especificamente que você tem que ter categoria B para ser policial militar. E aí, a lei também traz algumas observações com relação ao ingresso, né? Que é assegurado aos aprovados em concurso público de provas ou de provas e títulos. Isso aqui é o princípio do concurso público previsto lá no artigo 41 da Constituição Federal, né? Que tem que ser por meio aí de concurso público, certo? Mediante matrícula em curso profissionalizante. Então, igual a gente falou, que são cargos técnicos, e eu falei que você tem que ter um curso, né, para você poder exercer aquela função. Então, você vai se matricular aí nesse curso profissionalizante, seja na Academia da Polícia Militar para os oficiais, seja no Centro de Educação para os praças, né, observadas as condições prescritas nessa lei, nos regulamentos e nos respectivos editais de concurso da instituição. Então, como que vai ser feito, né, o ingresso aí? Mediante concurso público. Então, você tem que atender todos esses requisitos que nós falamos e ser aprovado em um concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme a previsão dos editais aí, dos regulamentos. E aí a lei traz para a gente também as formas de provimento, né? Quais são as formas de provimento trazidas por esse Estatuto da Polícia Militar da Bahia? E eu quero que você coloque um coraçãozinho do lado dessa matéria,
Porque as formas de provimento são um conteúdo que é muito cobrado aí, quando se tratar de estatutos que regulamentam as profissões, tá? Então, a gente tem que aprofundar aí com relação a essas formas de provimento. Este estatuto em específico traz 3 formas de provimento apenas: nomeação, reversão e reintegração, certinho? Vamos falar um pouquinho sobre a nomeação. Como que ocorre a nomeação? Ela vai ser feita em caráter permanente quando se tratar de provimento em cargo de carreira ou em caráter temporário para os cargos de livre nomeação e livre exoneração. Quando nós estudamos a lei lá que institui a organização da carreira da Polícia Militar da Bahia, eu falo para vocês toda a organização da Polícia Militar, falei todos os órgãos, departamentos que compõem e tudo mais, e falamos, por exemplo, dos cargos de comandante e subcomandante geral. Estes cargos, eles são de livre nomeação e livre exoneração por parte do governador do estado, correto? Então, a nomeação, neste caso, será em caráter temporário. Por quê? Porque ela é de livre nomeação e de livre exoneração. Ela não é em caráter permanente, certo? Agora, quando você é nomeado aí para um cargo da carreira, né? Quando você ingressa na instituição e é nomeado para aquele cargo da carreira, aí essa nomeação, ela é permanente, beleza? A investidura nos cargos dá-se-á com a posse. Muito cuidado, tá? Nomeação é forma de provimento. A investidura se dá com a posse. O que é a investidura? É quando você se reveste, né, das atribuições de todos os deveres funcionais do cargo. E isso ocorre com a posse. A posse, o termo de posse que você assina, exatamente essa aceitação formal dessas atribuições, tá bom? Então, por isso que a investidura, ela se dá com a posse. Muito cuidado com isso, porque o pessoal gosta muito de brincar com essa informação na prova. E o efetivo exercício, ele vai ocorrer com o quê? Com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo. Então, vamos traçar uma linha de raciocínio aí com relação, uma linha temporal de como se dá o ingresso aí na carreira. Você faz o concurso, seja ele de provas ou de provas e títulos, você é aprovado. A partir do momento que você é aprovado, você está apto, digamos assim, a ingressar na carreira. Aí você vai ter que apresentar as documentações para comprovar que você atende àqueles requisitos. Idade mínima, altura, aptidão física e mental, enfim, todos aqueles requisitos que nós falamos agora anteriormente. A partir deste momento, você vai estar apto aí a investir-se no cargo. Então, você vai tomar posse. Quando você toma posse, você já está apto para entrar em exercício, que é esse efetivo exercício. E o que é o exercício? É quando você se apresenta na sua lotação, aonde você foi lotado, e encontra-se disponível para passar a exercer as suas funções, as suas atividades, tá? Então, o efetivo exercício, ele se inicia com o desempenho das suas atribuições inerentes aí ao cargo. São competentes para dar posse o governador do estado e o comandante-geral da Polícia Militar. Então, tanto o governador quanto o comandante-geral, eles têm aí autoridade, têm competência para dar posse. Claro que cada um aí nas suas atribuições específicas. Igual eu falei para vocês que o comandante, ele pode aí dar a posse para o seu assessor, né? Então, é um cargo em comissão, esse assessoramento, e quem tem aptidão aí para dar essa posse é o próprio comandante-geral, certo? Assim como o cargo de comandante-geral mesmo, quem dá a posse? O governador do estado. Beleza, pessoal? Então, essa é a etapa da nomeação, a nossa primeira forma de provimento aí. A gente fala que é a forma de provimento originária, é o primeiro vínculo que a pessoa tem com a instituição da Polícia Militar. E aí nós temos outra forma de provimento, que é a reversão. A reversão é o ato pelo qual o policial militar... Por que eu grifei isso aqui? Porque essa palavra-chave vai te ajudar a distinguir reversão de reintegração. Retorna ao serviço ativo, ou seja, ele não estava no serviço ativo, ele estava inativo. E ocorrerá nas seguintes hipóteses. Nós temos duas hipóteses
em que pode ocorrer a reversão do policial sair do serviço inativo e voltar para o serviço ativo. Quando cessar o motivo que determinou a sua agregação. Agregação é afastamento, é um termo militar utilizado para afastamento. Devendo retornar à escala hierárquica, ocupando o lugar que lhe competir na respectiva escala numérica, na primeira vaga que ocorrer. Então, se você estava afastado por algum motivo, a gente vai falar aí os motivos que podem ensejar posteriormente a agregação, tá? E você volta aí à ativa, você está passando por uma reversão. Você sai da inativa e volta para ativa. Você deixa de estar agregado. Ou quando cessar o período de exercício de mandato eletivo, devendo retornar ao mesmo grau hierárquico ocupado e mesmo lugar que lhe competir na escala numérica, no momento de sua transferência para a reserva remunerada. Então, a gente fala, né, depois, posteriormente, eu vou falar sobre essa questão de direitos políticos aí com vocês mais a fundo, mas quando você aí é eleito, né, para mandatos eletivos, você se afasta das suas atribuições ou você vai para a reserva remunerada. Eu vou falar depois, posteriormente, cada caso que cabe um deles. Quando isso acontece, você cumpre o seu mandato eletivo. Acabou o seu mandato eletivo, você retorna para o serviço ativo. Quando você retorna para o serviço ativo, você está numa hipótese de reversão, tá? Então, reversão é o retorno do policial militar ao serviço ativo e poderá ocorrer nessas duas hipóteses aí. E aí, a nossa última forma de provimento, né, constante aí neste estatuto, é a nossa reintegração, tá? A reintegração, ela é o retorno de um policial militar demitido, certinho? Então, quando a gente falar de reintegração, a palavra-chave que vai determinar a reintegração é a palavra demissão. E ele vai retornar, ele vai voltar aí para qual cargo? Ao cargo que ele ocupava anteriormente, né? Ou o resultado de sua transformação. Caso durante esse período que ele ficou afastado, houve alguma reestruturação e mudou aí o nome do cargo, ele volta para o cargo resultante aí da reestruturação, né? Quando que vai ocorrer esse retorno desse servidor demitido? Quando invalidado o ato de afastamento pela via judicial, por sentença transitada em julgado ou pela via administrativa. Então, por uma decisão administrativa, né, que esse ato de desligamento dele, por alguma razão, deve ser reformulado, ou via judicial. No caso de ser por via judicial, tem que ser com sentença transitada em julgado. O que é uma sentença transitada em julgado, gente? É uma sentença que não cabe mais recursos dentro aí da esfera judicial, tá? Então, vamos só revisar aqui novamente as 3 formas de provimento previstas aí para você, porque isso aqui é muito importante para a sua prova. Nomeação. Forma de provimento originária, tá? É o primeiro vínculo que a pessoa tem com a instituição da Polícia Militar. Ela poderá ser em caráter permanente nos casos de entrar em carreira ou em caráter temporário, né? Nos casos aí desses os cargos de livre nomeação e de livre exoneração, que são os cargos comissionados dentro da instituição, tá? A investidura se dá com a posse, beleza? E quem é competente para dar posse? O governador ou o comandante-geral. Com relação ao exercício, o exercício ele ocorre depois que você toma a posse, é quando você começa a desempenhar as atividades, quando você se apresenta aí no órgão da sua lotação. Então essa é a nomeação, aquela linha temporal que a gente fez. Concurso público, fui aprovado, fui nomeado, que é a forma de provimento. Depois que eu fui nomeado, eu estou apto a tomar posse. Eu apresento todos os requisitos lá que a gente estudou, aqueles requisitos, as documentações. Aí, no ato da posse, eu estou tendo a minha investidura. Depois que eu tomar posse, que eu estiver investido de todas as minhas atribuições, das minhas funções, de eu ter aceitado todas as minhas atribuições, eu me apresento no local da minha lotação e entro em exercício. Essa é a nossa linha temporal aí dos primeiros vínculos com a administração. E aí nós temos a forma de provimento reversão, que quando retorna ao serviço ativo, policial militar retorna ao serviço ativo, ocorre em 2 situações. Quando cessar o motivo que determinou a sua agregação, o seu afastamento,
ou quando cessar o período do seu exercício de mandato eletivo. Com relação ao mandato eletivo, posteriormente a gente vai falar aí um pouquinho. E a gente tem aí a nossa última forma de provimento, que é a reintegração. Reintegração tem a ver com demissão. Então, é o retorno de um policial militar que foi demitido. Como que isso pode ocorrer, esse retorno? Via administrativa, a própria administração pode perceber que essa demissão ela não deveria ter ocorrido e reintegrar esse policial nos quadros, ou ela pode ser via judicial, chamando a atenção para você que se for via judicial, né, via processo judicial, tem que ter sentença transitada em julgado, ou seja, não vai caber mais recursos, beleza? Finalizar esse bloco aí com vocês. No próximo bloco, a gente entra com mais informações sobre este Estatuto da Polícia Militar.